já tinha atividade? Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, certo? Uma aula de geografia referente a terceiro bimestre. Foi perguntado se vai haver atividade, eu já respondi que vai haver. Tem que tentar escutar, escutem. Vai ter atividade, agora pelo forms que eu vou fazer, certo? Que É até vocês vão quando? lá, vai marcar e vai enviar para mim, ok? Vai ter atividade, já respondi aí para quem perguntou, tá Ô, bom? professor, Oi, diga, João. vai ser até quando? Isso aí eu vou colocar disponível para vocês, aí vocês vão ver, tá bom? Agora, não se preocupem com isso, se preocupem agora com a aula que vai rolar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar alguns tópicos, certo? Que a gente trabalhou, e aí vou é, continuar a programação, certo? Vamos lá. Olha, vimos na aula passada que a Terra, certo? Tem sua camada, tem a atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra, certo? E essa camada de gases tem, não é só um gás que tem alguns gases, mas o mais importante para nós é o oxigênio, que é esse gás que a gente respira e que gera a vida, certo? Agora tem outros gases, o nitrogênio, que é o que tem maior quantidade, que tem equivale a 78%, e 21% é de oxigênio, né? E o restante dos outros gases na atmosfera, certo? A atmosfera, que é uma camada, né, superficial do nosso planeta Terra, é, na atmosfera tem seus estratos, suas camadas dentro da atmosfera. Né? Vamos a começar da troposfera, que é a camada onde está a vida, que é onde estão os fenômenos atmosféricos, né? Que caracterizam o clima. Quais fenômenos, professor? Os ventos, as massas de ar e as nuvens. Está na troposfera. Aí depois vem a estratosfera, que está acima de 16 quilômetros a 50. Vem a mesosfera, que está acima de 51 quilômetros a 80. E vem a termosfera, que está acima de 81 quilômetros a 500 quilômetros. E depois, em cima, lá, quase no espaço sideral, a exosfera, 500 quilômetros para cima. Certo? Então vamos lá. Na sequência, vimos também o seguinte: os elementos atmosféricos, né? Que elementos são esses, professor? Né? Na atmosfera do nosso planeta ocorrem diversos fenômenos atmosféricos, como os ventos, as nuvens e as precipitações. Que precipitações? É o que cai da nuvem. Precipitações. Quais? Chuva, geada, neve, certo? Esse termo precipitação, quando a gente está chovendo, o certo é dizer, ó, está ocorrendo precipitações em chuvas, né? Está nevando, está ocorrendo precipitação em neve. É isso? Vamos lá. Temperatura agora. A variação de temperatura na atmosfera está em grande parte relacionada ao aquecimento da superfície da Terra, da superfície terrestre. Quanto maior for a intensidade de energia recebida do Sol e refletida pela superfície, maior será o aquecimento do ar, que, consequentemente, apresentará temperaturas mais elevadas. Então, está ligado diretamente à radiação solar. Né? Recebendo maior incidência, maior a temperatura.
Por outro lado, quanto menor a intensidade de calor recebido e emitido pela superfície terrestre, menores serão as temperaturas registradas. Tá vendo? Por isso que quando a noite cai, o natural é a temperatura cair um pouco, certo? Vamos lá. Aí tem aqui, ó, 100% emitido pelo Sol. Tá vendo? A radiação solar. Aí vem refletido pelas nuvens, uma parte, 27%, ó. Outra, 20% absorvida pela atmosfera, 50% chega à superfície, tá vendo? A radiação. 3% refletido pela superfície. Tá vendo? Aí depois, ó, evapora, ocorre a evaporação, né? Ó. Ao receber a energia proveniente do Sol, a superfície do planeta é aquecida. E parte dessa energia é liberada para o ar, aquecendo. Tá vendo? Então, recebendo essa energia do Sol, parte dela vai para o ar, e com isso ocorre a temperatura, o aquecimento do ar. Pronto. E aí a temperatura do ar atmosférico também varia devido ao quê? A alguns fatores geográficos. Que fatores são esses, professor? Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. A latitude é a distância que a gente viu já nos capítulos anteriores, né, que devido à inclinação que a Terra tem, né, a linha do Equador é que responde pela latitude norte ou sul. Quanto mais distante da linha do Equador, maior a latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor a latitude. Quanto maior a latitude, mais vai ficando mais frio, porque vai recebendo menos raios solares. Por isso que os polos, ó, as zonas polares são mais geladas, apresentam gelos. Por quê? Recebe menor incidência de raios solares. Quanto mais próximo da linha do Equador, ó, menor a latitude fica próxima a zero, maior a incidência de raios solares. É por isso que aqui a gente tem temperaturas elevadas em média o ano todo, porque a gente está numa zona tropical, zona de clima entre os trópicos, que recebe maior incidência de raios solares. Por isso que a nossa precipitação aqui é em chuva. Não ocorre aqui na nossa região neve. Né? Por quê? Porque recebemos grande incidência de raios solares. Já na parte do sul do Brasil, que é uma zona intermediária temperada praticamente, né? menos, vamos dizer, mais próximo à zona polar, tem, no inverno principalmente, ocorre precipitação em neve, nas serras. Tá vendo? Aí tem a altitude, a altimetria também responde, né? Quanto maior a altitude, menores as temperaturas, não é isso? É outro fator. A altitude é o quê? É a distância, é a altura, desculpa, é a altura em relação ao nível do mar. O nível do mar sempre é zero, né? Tem questão também a continentalidade, maritimidade, quanto mais distante. Olha só, os efeitos da continentalidade e da maritimidade estão diretamente relacionados à proximidade ou não das vastas superfícies hídricas, como os mares e os oceanos. O efeito da continentalidade acontece em áreas afastadas das grandes massas de água, tá vendo? Onde a temperatura do ar se aquece e se resfria mais rapidamente. Quer dizer, quanto mais distante da zona oceânica, maior a presença da continentalidade. Né? Durante o dia, o sol é intenso, as temperaturas se elevam rápido. Devido à noite, quando a noite cai, né, esse calor se dissipa rápido. Por quê? Porque não tem a maritimidade para equilibrar. E aí esse calor se dissipa rápido, resfria muito em regiões do interior, né, por conta do efeito da continentalidade. E o efeito da maritimidade ocorre em áreas próximas aos mares e oceanos, onde as águas se aquecem e se resfriam mais lentamente devido à água do oceano, né? Aí você tem temperaturas que são mais equilibradas, certo? Não se dissipa rápido o calor, né? Vai de forma mais equilibrada. Amplitude térmica é o quê? É a distância, é a diferença da temperatura maior em relação a menor durante um dia, durante um ano, certo? Um exemplo, se eu tiver aqui temperatura de 30 graus durante o dia, né? E a temperatura caia à noite para 22 graus, então a minha amplitude térmica é o quê? É de 8 graus, que é a diferença entre a temperatura maior e a temperatura menor.
pressão atmosférica. Essa pressão que eu falei para vocês, né? Então, a pressão atmosférica pode ser definida como um peso do ar, que o ar exerce sobre qualquer lugar da superfície terrestre. Assim, tudo que existe na superfície do planeta, como construções, automóveis, vegetação, inclusive nós, seres humanos, sofre a ação da pressão atmosférica. A pressão do ar não é a mesma em todos os lugares da superfície terrestre, pois ela pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Olha só. Então, preste atenção. Em lugares onde a temperatura é baixa, como as regiões polares, as moléculas que compõem os gases da atmosfera se comprimem, tornando o ar mais denso e com maior pressão. Então, nas zonas polares, a pressão é mais alta, pressão atmosférica maior. Em situações opostas, como nas áreas de temperaturas elevadas, as moléculas dos gases que compõem o ar se expandem mais rápido, tornando o ar menos denso, menos pesado, né? E com pressão menor. Né? Agora, veja no esquema aí. Aí tem um esquema aqui, certo? Certo? Aqui tem um esquema legal. Certo? Nas regiões de altitudes elevadas, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, certo? A pressão atmosférica também é menor. Por quê? Porque aqui, como não existe uma oxigenação maior, o peso é menor. Por isso que o gás, por isso que a pressão atmosférica é menor. Em locais de altitude, né? A oxigenação é rarefeita. É por isso que quando os jogadores vão jogar na Colômbia, né, eles vão para a altitude, eles cansam rápido. E os times da Colômbia e os times da Bolívia se dão melhor, se dão bem, porque eles são mais acostumados a, vamos dizer, jogar com ar rarefeito, com oxigenação menor. Pronto. Ventos. O que é o vento? É um fenômeno atmosférico. É o ar em movimento, o vento. Certo? Então, vamos trabalhar. A gente trabalhou os ventos já na aula passada. A umidade também trabalhamos. Precipitação. Vamos trabalhar a precipitação para a gente fechar. Certo? A gente viu que os ventos é o ar em movimento. E esses ventos eles ocorrem, né, de determinada forma, dependendo do lugar, dependendo dos meses do ano também. Esses ventos eles tomam da estação do ano, eles tomam um determinado direcionamento. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar aqui. Juan Dimitri, famoso Dimitri. Pronto, vamos lá. As precipitações. O vapor de água contido na atmosfera, ao ser aquecido pelos raios solares, torna-se menos denso e se eleva. Em elevadas altitudes, o vapor de água se resfria e condensa-se, formando as nuvens. Tá vendo? Então, o vapor de água, ele é o formador das nuvens. Quando ele sobe, ele se resfria lá nas temperaturas mais altas, na altitude. E aí ocorre condensas formando as nuvens. Quando as nuvens se tornam saturadas, cheias de água, saturada com muito vapor d'água ali, vai se fechando, ocorrem as precipitações na forma de chuva, estado líquido. Estado líquido é na forma de chuva. Neve ou granizo, estado sólido. Professor, por que aqui não ocorre a neve? Aonde a gente mora, onde a gente vive? Porque nós recebemos muita incidência de raios solares, as temperaturas são mais elevadas. Com isso não há possibilidade, não tem como ter neve em João Pessoa, no Conde, em Cabedelo, onde vocês vivem. Certo? Agora, se a gente morasse nas próximas zonas polares, como em Santa Catarina, nas serras principalmente, né? Aquela região de serra, Rio Grande do Sul, Paraná, aí sim tinha maior possibilidade, como tem, né? No inverno, de vez em quando neva, né? nesses estados. A neve forma-se quando o vapor de água que se eleva e forma nuvens encontra temperaturas muito baixas, tá vendo? E se congela. Então, quando vem uma massa de ar muito fria,
que chega naquelas regiões serranas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está na região sul de clima subtropical, já na zona intermediária, zona temperada, mais ou menos intermediária, você tem o quê? Essa massa de ar muito próxima daquelas áreas, quando chega, já chega com força total. As áreas serranas, como tem uma certa altitude, a temperatura é muito baixa, e aí, quando se condensam as nuvens, ocorre a neve, por conta das temperaturas baixas, transformando-se em cristais de gelo. Esses cristais precipitam-se na forma de flocos de gelo, chamados neve. O granizo, que aí já é outra precipitação, forma-se quando as gotas de água, carregadas pelos ventos para as porções mais elevadas das nuvens, onde as temperaturas são mais baixas, transformam-se em cristais de gelo. Ao se juntarem, os cristais de gelo tornam-se cada vez maiores, até precipitarem-se e atingirem a superfície terrestre na forma de pedras de gelo. Acontece sim. Esse fenômeno já aconteceu no interior da Paraíba, certo? Por quê? Porque aí, quando essa rajada de vento sobe com essas gotículas, esse vapor d'água que encontra lá em cima, em uma maior altitude ainda, uma temperatura menos, mais, vamos dizer, umas temperaturas mais baixas, aí formam os flocos de gelo. E aí, quando ocorre uma junção com a outra, cai a precipitação em granizo. Agora é um fenômeno que quase dificilmente acontece. Já aconteceu aqui na Paraíba, principalmente onde zona de calor intenso, no interior, Cariri, zona de calor intenso. Em São Paulo, de vez em quando acontece, certo? Mas esse fenômeno ocorre mais também em maior incidência da região sul-sudeste. Granizo. Professor, Oi. será que existe cidade que chove tipo gelo? Se existe o quê? Cidades que chovem tipo gelo? É, Sim, sim, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou falando. Que o que é que acontece? Nas cidades serranas da região sul, principalmente, do Brasil, né, no período de inverno, acontece precipitação em neve. Por quê? Porque lá está mais próximo da zona polar. Então, as temperaturas são mais baixas. E aí, quando ocorre a evaporação do vapor, quando ocorre a evaporação e o vapor d'água sobe, formando as nuvens, vai encontrar temperaturas mais baixas ali, por conta da influência da massa de ar polar. E aí, quando ocorre isso, a precipitação ocorre em neve. Ok? Preste atenção nisso aí, que eu já tinha falado. Preste atenção. Massa de ar, tempo e clima. Na atmosfera existem grandes porções de ar, que apresentam características internas semelhantes, como temperatura, pressão e umidade. Essas características podem ser diferentes de outras porções de ar, do ar ao seu redor. Essas porções de ar são denominadas massas de ar. O que são as massas de ar? São grandes porções de ar, certo? As massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, pois suas características são adquiridas de acordo com a área de onde se originam. Se a massa de ar se origina na zona polar, nas zonas polares, nas zonas geladas, a massa de ar é polar. Ela vai influenciar, vai trazer temperaturas baixas. Que é isso que aconteceu agora no inverno, né? Para a região sul-sudeste, que baixou muito a temperatura. E aqui a gente está sentindo um pouco disso aí. Aqui a gente já está com as temperaturas mais ou menos baixas. Devido a essas massas de ar que no inverno, elas ganham força. Por quê? Por conta da estação, né? Do Sol. Tá, a posição do Sol está em maior incidência no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Então, o hemisfério sul está em inverno nesse período. E aí é mais propício essas massas de ar polar influenciar, certo? E aí tem outras massas de ar também. Quando ela se origina nos trópicos, onde a gente vive, é massa de ar tropical. Ela leva a temperaturas mais elevadas. Quando se originam em massa de ar no meio da Terra, lá na zona equatorial, né? O clima equatorial, ela é uma massa de ar equatorial, quente e úmida. E assim sucessivamente. Por exemplo, as massas formadas nas regiões polares marítimas
são frias e úmidas, tá vendo? Ó? Ao contrário daquelas originadas nas regiões tropicais continentais, que se mostram quentes e secas, tá vendo? Uma exceção são as massas de ar tropicais, originadas em áreas equatoriais, onde encontramos densas coberturas vegetais, semelhantes à Amazônia. Nessas áreas, a intensa evapotranspiração, né, que ocorre nas árvores, né, principalmente da vegetação, libera grande umidade para a atmosfera, deixando as massas de ar com características de tropical úmida. Geralmente ocorre chuva devido a essa massa de ar equatorial. Ao se deslocarem, essas massas interagem com os elementos atmosféricos dos locais por onde passam, como umidade e temperatura, e gradativamente modificam suas características, tá vendo? Se ela vai se deslocando para uma região mais quente, como a nossa, ela vai diminuir, ela vai ter uma tendência a entrar em choque com a nossa, e aí ela, se a nossa prevalecer, aí as temperaturas vai, vamos dizer, ter uma amenização, mas depois rapidamente sobe. E se a massa de ar fria prevalecer, aí as temperaturas caem mais um pouco. Aí aqui tem uma massa de ar, ó, o mapa das massas de ar, tá vendo? Atuantes do verão, ó. Aqui. Massa de ar no verão. Aqui, ó, essa aqui, ó. EC, que se origina, né? Próximo à linha do Equador, né? Ó, massa de ar equatorial, né? Continental, que chama também massa de ar continental, equatorial continental. Por quê? Se origina no meio do continente, tá vendo? Equatorial continental. Quando se origina no continente, é equatorial continental, a massa de ar. Quando se origina no Atlântico, ó, massa de ar equatorial atlântica, porque está na linha do Equador, certo? Aqui, essa outra massa de ar aqui já ó, massa de ar, olha só, tropical atlântica. Por quê? Porque se originou no Atlântico, tá vendo? E assim sucessivamente, certo? Aí aqui tem outras também, massa de ar no inverno. Olha no inverno o que é que acontece. Olha só, a polar atlântica, como ela tem força, tá vendo? Foi essa massa de ar que traz o quê? Temperaturas mais baixas, neva no sul, ó. Por quê? Porque no inverno ela tem mais força. Como eu já tinha explicado a vocês. A área de contato entre duas massas de ar com características diferentes é conhecida como por frente. Frente. Quando entra em choque, chama frente. Frente quente. São dois, de acordo com o tipo de massa de ar, existe uma frente específica. Frente quente forma-se quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar fria. Frente fria forma-se quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente. São as frentes, né? Pronto. Pronto. Ó, aí aqui tem alguns conceitos que é bom vocês entender, ó. Tempo atmosférico pode ser entendido como as características da atmosfera em um determinado momento e lugar. Então, o que é o tempo atmosférico? É as características que ocorrem naquele lugar, naquele dado momento, certo? Um exemplo, quando fizemos frases como hoje o dia está frio e chuvoso, ou então ontem o dia está quente e ensolarado, estamos caracterizando o tempo atmosférico e não o clima, é o dado momento. Agora, já o clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar, certo? É registrado em um período mínimo de 30 anos. Então, o clima ele é classificado ao longo de algum tempo, de anos e mais anos. Aí se classifica um clima, né? É um conjunto de condições atmosféricas levando um mínimo 30 anos para se classificar um clima, certo? Desse modo, para identificar o clima de uma região, é necessário que, ao longo desse período, sejam registradas as condições do tempo atmosférico, principalmente temperatura, precipitação, certo? Que são elementos, né, da atmosfera. Para a gente saber o clima que atua. O nosso clima é o tropical, ou seja, foi estudado 30 anos para saber que o nosso clima é tropical litorâneo. Ó, tem os climogramas, né, que trabalham, né, justamente, ó, para saber a quantidade de chuva que cai, né, de precipitação em milímetro, a temperatura que ocorre naquele ano, certo? E aí é classificada esse dado uma média, ó.
é uma representação gráfica de dados climáticos. Esse gráfico apresenta informações sobre as médias mensais da precipitação e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Então, é feito esse estudo durante 30 anos para se classificar um clima. Veja que leva tempo, né? E outros gráficos. Pronto, executamos. Graças a Deus, executamos o capítulo com força, atenção, certo? Vocês estão com alguma dúvida, pessoal? Ah, não. Então é isso, pessoal. Os fenômenos atmosféricos, trabalhamos, né? O que é a precipitação? Três, ó. Neve, chuva, granizo, são precipitações que ocorrem, certo? Outra coisa, o vento é o ar em movimento, não é isso? São fenômenos atmosféricos que ocorrem, né? Entenderam direitinho? Sim. Ótimo, porque aí eu vou fazer a atividade e vou colocar disponível para vocês, certo? Deixa eu só fechar aqui para não ficar muito